Salve Maria Puríssima! Quero nesse vídeo continuar essa série de vídeos que venho gravando sobre a vocação. Essa realidade tão necessária para que possamos viver em plenitude. Porque uma pessoa só vive verdadeiramente feliz, realizada nessa terra, quando ela encontrou o seu sentido na vida nesse mundo, nesse peregrinar aqui. E esse sentido consiste especialissimamente em conhecer a vocação. Conhecer o fim pelo qual Deus nos trouxe nessa terra. Porque todas as pessoas, sem exceção, têm uma vocação. No último vídeo eu tratei de 3 pontos, em geral, ou 3 etapas que uma pessoa passa para chegar à plenitude de sua vida, que seria o chamado, uma resposta e os frutos. Hoje quero tratar sobre o chamado. E quisera Deus, e creio que Ele quer, e desejo do fundo do meu coração, que no final desses vídeos, ou essa série de vídeos sobre vocação, você possa reconhecê-la, ou reconhecer aquela que Deus te chamou. Hoje tratando sobre o chamado. Para entender bem o que é um chamado, devemos voltar na palavra vocação. Ou melhor dizer, compreender o significado da palavra vocação. A palavra vocação vem do latim vocare. E vocare significa chamado, uma palavra, uma voz. E esta voz como se dá? Esta voz se dá desde uma pessoa que fala diretamente a ti, a mim, desde as circunstâncias e desde até mesmo a voz de Deus. Circunstância no sentido toda uma comunidade. E Deus diretamente pode nos chamar. E interessante que o chamado é para uma vocação. E há 3 tipos de chamados em geral. O primeiro chamado é a vida. É um chamado para viver. Todos nós que estamos vivos recebemos esse primeiro chamado. O chamado para a vida, para viver, para vir e fazer uma passagem nessa terra. Uma peregrinação, uma viagem. O segundo chamado é o chamado, assim também, o primeiro chamado para a vida é esse lírio, por exemplo. Foi chamado por Deus como ele não escutou, mas quando foi plantado na terra e veio a chuva, é como Deus, a natureza diz, nasça, e ele nasceu. O segundo chamado é o chamado à santidade. Esse chamado não é por exemplo, São Francisco de Assis, um Padre Pio, um glorioso São José. Só eles foi chamado para ser santos. Estamos equivocados. Todos os seres humanos são chamados a ser santos. E ser santo não é estar numa imagem, como São José, e com um orelhão na cabeça às vezes. Não, ser santo é amar a Deus. E amar a Deus é obedecendo os seus mandamentos. E amando ao próximo, claro, os mandamentos consistem nesse que Jesus resumiu: amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. E uma vida em comunhão com Ele, um dia chegaremos à eternidade no céu com Ele. E qual é o terceiro chamado? O terceiro chamado consiste em estado de vida. O que quer dizer isso? O terceiro chamado consiste em um chamado que Deus faz a cada um em particular a viver em um estado de vida, esse estado de vida no qual amará mais a Deus, quer dizer, servirá mais a Deus e ao próximo. E esses chamados são, dentro do terceiro chamado, que é um chamado a viver a um estado de vida, tem eles, chamado a haver uma vida matrimonial, creio que muitos de vocês já são, quer dizer, ser esposo ou esposa.
Outro chamado, a vida religiosa. Pessoas que se deixaram tudo para seguir a Cristo e servir a Ele em pobreza, castidade e obediência. Depois vou dar exemplos para cada chamado. Outro chamado, a vida sacerdotal. Jovens que são chamados por jovens, às vezes velhos também, mais velhos, mas homens que são chamados por Deus para imitar a Cristo, ser sacerdote, quer dizer, ter o poder de perdoar os pecados, instituir a Santíssima Eucaristia e dar os sacramentos para as pessoas. Quer dizer, mostrar às pessoas o caminho do céu e, claramente, primeiro com a vida e depois dando os sacramentos, ensinando a palavra de Deus na pregação e como nós já sabemos. Tem outro chamado também, aqueles que decidem a ser virgens, célibes, doa sua castidade a Deus e vive nem religioso, nem leigo, nem sacerdote, nem não se casa, mas vive uma vida de castidade. Às vezes nem entra em uma vida num mosteiro, mas vive assim, na circunstância, você em sua casa mesmo. E temos vários exemplos, e conheço pessoas que vivem assim. Porque querem servir ao próximo e a Deus na pureza de coração e de corpo. Voltando então aos chamados. Quero fazer alguns exemplos de como Deus chamou a certas pessoas. Vou dar um exemplo. Samuel foi chamado a ser profeta, podemos dizer religioso. Samuel recebeu esse chamado, Samuel, um profeta do Antigo Testamento, e estava um dia ele dormindo no templo, junto com seu mestre, e ele dormindo e escutou uma vez, Samuel, Samuel. E ele levantou e pensou que era o seu mestre que chamava. Pela terceira vez, esse mestre, ao escutar Samuel dizendo para ele, o mestre percebeu. O mestre seria um sacerdote que ensinava ele e disse, é o Senhor que está te chamando. Quando ele chamar na terceira vez, você fala, Senhor, aqui está teu servo, fala que teu servo escuta. E aí Samuel recebeu a missão de ser profeta. Agora exemplos mais perto de nós, por assim dizer. Um chamado à vida religiosa. Quem foi chamado a uma vida religiosa? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, São Francisco de Assis, quem foi ele? Foi um jovem, filho de um artesão que vendia telas e era rico, seus pais. E naquele tempo, ser religioso não era muito, principalmente de uma ordem mendicante, não era muito agradável aos olhos desses ricos. E São Francisco rezando diante de um crucifixo, Nosso Senhor diretamente chamou ele. Francisco, renova a minha igreja, restaura a minha igreja. E São Francisco, naquele tempo não era santo ainda, o que fez? Deu sua vida, entregou toda a sua vida para esta restauração da igreja. E foi um grande santo. Respondeu a esse chamado. Outro exemplo de vida sacerdotal. E esse já foi sacerdote e ao mesmo tempo religioso. São Padre Pio. São Padre Pio, desde criança, ele tinha visões, via o demônio na forma de cachorro, e as pessoas desde criancinha falavam, esse vai ser padre. Então aí já não foi Deus diretamente chamando a São Padre Pio. Foi as pessoas, ao dizer, esse vai ser um padre. Ia crescendo e ao ponto que chegou um tempo que ele decide sim estudar. E foi estudar filosofia, estudar teologia, foi religioso e também sacerdote. Passando então mais adiante, a vida matrimonial. A vida matrimonial, me parece que não tem exemplos, me parece não, é certeza que não tem exemplos maiores que São José e Nossa Senhora. Nossa Senhora foi chamada
pelo anjo a ser a mãe de Jesus Cristo. Ou seja, a ser esposa e mãe, claramente. São José, como sabemos, chegou um momento que ele queria, quando ele descobriu que Nossa Senhora estava grávida, e eles já tinham recebido esse chamado a ser esposos, porque eles, nesse momento, já tinham um compromisso de se casar. São José aceitou o chamado que Deus fez através do anjo. Não abandona Maria, sua esposa. E ele aceitou esse chamado e cuidou dela. Também há vários exemplos, mas quero terminar esse vídeo com o exemplo de São José. São José é aquele homem que, aceitando o chamado, a vocação matrimonial, serviu com toda a sua vida. Só que para dizer um pouco mais da vida e dos frutos, vai ser um vídeo mais posterior. O que eu quero nesse vídeo é levar a ti a reconhecer que existe essa etapa na vida religiosa, na vida vocacional, o chamado. E muitos devem estar já se perguntando, muito bem, você disse que o chamado é assim, essas pessoas foram chamadas e tudo bem. E eu, como faço agora? Agora vem a aplicação. Te recomendo muito, encarecidamente, que busca viver esses 3 pontos especiais para poder escutar o chamado que Deus tem para ti. Primeiro de tudo, é sair das distrações. Porque o chamado de Deus só escuta aquele que tem um silêncio interior. Por isso, regula os tempos seus de usar o celular, as músicas, busca melhores músicas ou baixar mais o volume. Esse seria o primeiro ponto, sair das distrações, buscar mais uma vida interior. Uma vez por dia, meditar um pouco mais. Segundo ponto, vida de oração. Oração aqui não é fazer... você está na igreja todo dia adorando o Santíssimo. Vida não é momentos, uma vida de oração. Busque quando acordar, oferecer seu dia a Deus, ao seu anjo da guarda. Antes de comer, abençoar a comida, agradecer a Deus pela comida. Durante o dia, rezar o texto com seus filhos, quem já é casado, quem não é, rezar com sua família. E, nesse sentido, pode ter certeza que sua vida vai melhorando. Seria uma vida de oração. Cada ato que você fazer durante o dia, que seja nesse sentido de amar a Deus e servir ao próximo. Terceiro ponto, e esse é muitíssimo importante, buscar uma leitura das Sagradas Escrituras. E recomendo bastante para poder meditar, já antecipando um pouco os frutos da vocação, ler o livro de Jonas. Recomendo que é pequeno livro da Bíblia, busca lá o livro de Jonas e vai lendo. Leia 20 minutos por dia. 20 minutos. Não leia de uma vez. 20 minutos por dia. Depois me diga nos comentários, se puder, no grupo aí, como foi o resultado dessa leitura. E agora, conselhos adicionais. Então, o primeiro foi, voltando na aplicação. Primeiro, vida interior. Buscar mais o silêncio. Buscar escutar melhores músicas. Sair das distrações, seja novelas, WhatsApp, Facebook. Controlar o momento que vocês, principalmente o celular, momentos que vai usar o celular. Outro ponto que eu disse, então, primeiro, vida interior. Segundo, vida de oração. Principalmente quando reza o Santo Texto, entrega, diz: Nossa Senhora, ajude-me a reconhecer minha vocação ou escutar o chamado. E por último, que eu disse, ler a Sagrada Escritura, especialmente o livro de Jonas. E agora, conselhos adicionais, ou seja, extras. Sabe quem é aquele que mais vai te ajudar a encontrar sua vocação? O seu anjo da guarda. Por isso, não só formalmente aquela oração Santo Anjo do Senhor, mas sim, durante o dia, durante a sua vida, dizer: meu anjo da guarda, principalmente agora,
ajude-me a escutar o chamado que Deus tem para mim. Meu anjo da guarda, ajuda-me a reconhecer a vocação que Deus me deu. Meu anjo da guarda, ajuda-me a viver minha vocação. E, de maneira muito especial, para este mês, te recomendo muito, encarecidamente, o glorioso São José. Dia 19 agora, vai faltar 30 dias para a festa do glorioso São José, 19 de março. Te recomendo que, neste mês, no dia 19 agora, nessa semana, você comece uma trentena a São José. Busque a ele, recorra a ele, e uma intenção especialíssima, escreva e coloque debaixo da imagem dele, ou a imagem de um santo que você tem em sua casa. De Nossa Senhora, de Nosso Senhor. Escreva: São José, ajuda-me a escutar o chamado de Deus. Ou, se já tenha seu chamado, São José, ajude-me a viver bem o chamado que Deus me deu. E, claramente, peça outras coisas mais. A união de sua família, a saúde de tal pessoa, a conversão de outra pessoa, e diversas, até materiais pode pedir a São José. Mas ele é muito detalhista, sabia? Eu já fiz um pedido e vocês não sabem o que ele fez para mim. Então, te aconselho, escreva os pedidos e, se possível, até desenhar num papel e coloque nos pés de São José. Eu vou colocar no link no meu canal desse vídeo, onde você encontrar o mesmo PDF da trentena a São José. Faça essa trentena sem falhar um dia, mas se falha um dia, termine um dia mais, ou seja, mas faz os 30 dias, todos os dias, escolha uma hora e faça essa trentena, e eu tenho certeza absoluta que, assim como esse lírio que ontem coloquei nessa jarra e estava tudo fechado e agora já começou a abrir, assim também sua vida vai se abrir. E depois eu vou mostrar para vocês, quando se abriram os outros lírios, que beleza nos deu, e assim será a sua vocação. Salve Maria Puríssima! Então, queria te fazer um pedido muito especial. Se você gostou desse vídeo e de outros que venho fazendo, dá um clique aí na descrição, que tem uma imagem de Nossa Senhora. Você fazendo um clique aí, você estará, que não se inscreveu todavia, inscreva-se. Se puder também, dá um like, onde tem um dedinho assim, para que esse vídeo possa ser mais publicado, por assim dizer, outras pessoas possam ver. E também, especialmente, faça essa caridade de compartilhar esse vídeo, porque a intenção de Deus, a minha, e quero que seja de vocês, que muitas pessoas possam reconhecer a vocação, para assim serem realizadas, viver uma vida digna de ser humano. Tá bom? Deus abençoe e espero o seu like, seus comentários, o que achou do vídeo, o que falta melhorar, e tudo de bom para vocês, tá bom?